Good afternoon, everybody. Boa tarde a todos e todas. Espero que estejam todos com saúde, morrendo de saudade para esse contato, né, teto no teto, como diz a história. Mas, enfim, vamos esperar que acabe essa pandemia e aí a gente, quando tiver aulas presenciais, a gente mata a saudade, tá bom? Hoje, vamos fazer uma revisãozinha sobre os condicionais, né? Tirar algumas dúvidas que possa haver e a gente vai passar essa aula. Espero que vocês tirem essas dúvidas para que a gente consiga responder as questões nitidamente, sem nenhuma dúvida. Não é isso? Vamos lá. Let's go. Vamos passar aqui, compartilhar. Bora lá. Conditionals. Lembrando que os condicionais são 4, né? Condicional 0, condicional 1, condicional 2, condicional 3. Não, só isso mesmo. Condicional 0, condicional 1, 2 e 3. Então, 4 no total. Então, vamos lá. Os condicionais é aquela velha questão do if, se, né? Então, temos aqui se. E aqui temos a questão da escolha, o que pode acontecer, a condição, a frase principal, a frase condicional. No caso, a frase principal, ela sempre, assim, na maioria das vezes, ela vem depois da vírgula, mas não é seguido do if, né? O if já é if close, então a frase que tem a condição propriamente dita, o se, ou ao menos que, né, se for na negativa, if only not, e assim sucessivamente. Aí temos aqui, nessa estrutura, a gente pode notar os condicionais. A estrutura consiste em um sujeito e um predicado. Cada frase é dividida em frase condicional, if close, e frase principal, bem close. Aí aqui temos a situação, que é o main close, e o resultado, que é o if close. É separado por vírgula. Se a gente inverter, se a gente inverter, perde a vírgula e aí, mas fica com o mesmo sentido, né? Não perde o sentido. Então, temos aqui, types. There are 3 conditional types. Quer dizer, há 3 tipos de condicionais. Condicional 0, que é verdade absoluta, truth conditional, condição de verdade. Type 1, probable condition, condição de probabilidade, né, que é algo que possa acontecer, né, talvez sim, talvez não, mas tem uma possibilidade muito boa de acontecer. Type 2, improbable condition, quer dizer, condição de improbabilidade, quer dizer, pode acontecer, mas dificilmente. E temos o tipo 3, né? Type 3, Impossible Condition, que é a condição impossível. Então, o tipo 0 é o condicional 0. Né? Então, aqui no caso, há 3 condicionais, na realidade são 4. Condicional 0, condicional 1, condicional 2 e condicional 3. Tá? Aí temos aqui, result. Result, temos o if close, né? Temos a frase, temos a vírgula e depois temos a ação. Então, aqui, if I have enough money, se eu tenho dinheiro suficiente, I will go to USA. Eu irei para os Estados Unidos. Se eu inverter a frase, as frases, perde a vírgula, o if se torna a ligação das duas orações, e aí fica o mesmo resultado, não perde o sentido. No condicional 0, verdade absoluta, como a gente já falou, verdade absoluta, verdade no geral, enfim. Sempre são coisas relativas à natureza, né? Algo que não tem como ser mutável. Então, temos aqui, para você ter ideia, condicional 0 é frequentemente usado para escrever fatos e verdades no geral. Lei de natureza.
Então, se você congela a água, no caso, mantém a água a 0 graus, ela congela. Então, se você mantém a água resfriada a 0 grau, ela congela. Verdade. Se você agoa um cacto todos os dias, ele morre em um curto tempo, um curto período de tempo. Por quê? Porque ele é uma planta que aguenta temperaturas elevadas, assim, quantidade de água o mínimo possível. Então, se você agoa todos os dias, ele vai acabar apodrecendo e morrendo. E o get purple, para você conseguir o roxo, você misturar o vermelho e o azul. Se você misturar o vermelho e o azul, você consegue o roxo. Nesse caso aqui, não tem essa vírgula, certo? É um erro. Essa frase, se o if viesse na frente, aí sim, if you mix red and blue, aí coma, you get purple, ok? É um errozinho, vou corrigir já. Aqui temos embaixo. If you visit the Madame Tussauds, you see many wax figures. Se você visita o museu da Madame Tussauds, você verá muitas figuras em cera. Por quê? Porque, na realidade, o museu é um museu de cera. Né? Então, nada mais normal do que você ver figuras de cera lá. If ice heated, it melts. Se o gelo é aquecido, ele derrete. Verdade absoluta, né? Lei da natureza. Aí nós temos aqui outra situação, que é a condição de probabilidade, que é a primeira condicional. Quer dizer, pode ser que sim, pode ser que não. A estrutura muda, porque, como a gente falou, no caso do condicional 0 é presente, o condicional 1, na realidade, ele é presente na if clause, e futuro simples com will no main clause. Né? Mas a gente também pode usar o can, o may, né? Podemos usar também o must, porque must pode determinar uma previsão, né? Uma previsão futura. Então, temos aqui, if it's sunny, aqui está o verbo to be no presente, né? Se está ensolarado, we'll go to the park. Nós iremos ao parque. Então, a possibilidade da gente ir ao parque é só se o dia estiver ensolarado. Então, talvez se ficar ensolarado, isto é possível, né? Se não ficar ensolarado, não é possível. Então, por aquela questão que eu falei, pode ser que sim, pode ser que não. Então, if you help me with the dishes, I will help you with your homework. No caso, se você me ajuda com os pratos, eu ajudarei você com sua atividade de casa, né? Então, aqui temos aqui a frase no presente simples e aqui a frase no futuro simples, né? Se eu pego essa frase e inverto para cá e vice-versa, perde-se a vírgula, como é o caso dessa frase aqui. She won't go to the party if she isn't invited. Né? Então, nesse caso aqui, se ela não irá à festa se ela não for convidada. Então, a gente colocou o if aí no meio da frase, no meio da oração, entre as duas orações, e ela foi a ligação de uma, desculpe, para a outra, certo? Eu podia muito bem escrever assim, if she isn't invited, vírgula, né, coma, she wants to go to the party. Sem perda nenhuma do sentido. Temos aqui essas imagens, né? Para a gente ter uma ideia aqui, ó. O segundo condicional. Que característica é essa aqui? Ó, had. Had está no passado, não é isso? Então, a frase condicional vai usar o passado simples e a frase principal vai usar o futuro do pretérito, que seria o would, poderia ser usado também o could, poderia ser usado também o might. Sem problema nenhum, ok? Então, temos aí. Preste atenção.
Segundo condicional é usado para falar sobre algo, né, impossível ou situação irreal. A situação ou condição é impossível, improvável, impossível, imaginária ou o contrário de um fato conhecido. E aí temos aqui a forma normal do I would e aqui a forma abreviada, né? I would, né? Então aqui, if I had won the lottery, I would be rich. Se eu tivesse ganhado na loteria, eu seria rico. Qual seria a condição de ser rico? Se tivesse ganhado na loteria, né? Mas aí é o quê? Uma improbabilidade. Então, vamos lá. If I knew his number, se eu sei o seu número, I would phone him. Eu ligaria para ele. Se eu sei o seu número, eu ligarei para ele, né? A condição de eu ligar para ele é se eu conheço o número, se eu sei o número do telefone. Então, aqui, uma dica interessante que eu já falei, vou repetir. Quando a gente vai usar o verbo to be no passado, no condicional, o verbo to be, que é was, were, no condicional ele sempre vai ser were. Ele não vai perder, no caso, ele não vai usar o was no singular e o were para o plural. Ele vai usar o were para tudo. Então, aqui, ó. If I were you, né, se eu fosse você, I would visit Londres. Eu visitaria Londres. Então, se eu colocasse she aqui, seria if she were you. Se eu colocasse he, if he were you. E assim sucessivamente. Tá? Só no condicional é que a gente tem essa característica do verbo to be no passado. Tá? Outra coisa, quando a gente usa would, o verbo principal fica sem alteração, ok? Fica na forma do infinitivo sem o to. Tá certo? E assim sucessivamente. No tipo 3, sim, deixa eu repetir uma coisa aqui. Tá vendo aqui em cima? If mais past simple. Passado simples. Então, eu tenho que saber a lista de verbos, dos verbos regulares, né, que as regras que é acrescentar ed, verbo terminado com consoante y, tira o y e coloca ied, verbo terminado em e, acrescenta o d. E temos os verbos irregulares, que a gente tem que saber a lista de verbos, né? Toda ela. Já no outro lado, a gente vai usar o would e o verbo vai ficar sempre no infinitivo. Como eu falei, a gente pode substituir o would por could, por might, sem problema nenhum, tá? No terceiro condicional, o terceiro condicional, na realidade, é uma impossibilidade. Algo que, de forma nenhuma, seria possível de acontecer. Então, nesse caso, a gente usa ele para condições impossíveis, por conta da impossibilidade, eles também no passado, mas também não pode mudar o que já tinha acontecido. Como é que a gente usa a estrutura do third conditional? A frase condicional, eu vou usar o if, mais past perfect. Então, o tempo verbal passado perfeito. Então, temos aqui a estrutura. Ó. Hadn't it rained? Had, que é o verbo auxiliar do passado perfeito. Aqui, nesse caso, é a forma negativa, né? Tem a forma contrária negativa do not, que é had not, ficou hadn't it. E o verbo ran, no passado, porque é um verbo regular, vai crescer do dia D. Então, if it rained, it rained, had rained. Se não tivesse chovido, we would have had lunch in the garden. Nós teríamos almoçado no jardim. Se não tivesse chovido, nós teríamos almoçado no jardim. Então, na frase seguinte, a frase main close, a gente usa o would have, fixo. Would have. E o verbo principal sempre vai estar no particípio passado, que é aqui o had. Ok? Por que had? Porque lunch é almoço no caso substantivo, mas para eu dizer transformar em verbo, eu tenho que colocar o have, e nesse caso, como está no passado, no particípio passado, had. O verbo to be, não to have. No base form, have. No simple present, has, na terceira pessoa do singular, e have para todas as outras.
No passado simples, had, e no particípio passado também, had. A tradução, ter, ok? Então, temos aqui o exemplo. We might have bought the last Harry Potter book in the shop if we had arrived early. Nós podemos ter comprado o último livro do Harry Potter na loja, se nós tivéssemos chegado mais cedo. Então, ele chegou atrasado, perdeu o último livro do Harry Potter. Então, aqui é outra frase. Verifique essa frase aqui, o if, veio no meio das duas orações. Se eu pegasse essa parte e colocasse na frente, ok, deixa eu voltar aqui, ela não perderia o sentido, tá? Invertesse. Só que teria que separar com a vírgula. I wouldn't have been late for school if I hadn't forgotten to set my alarm clock. Eu não teria estado, né, não teria estado atrasado para a escola se eu não tivesse esquecido de ligar o meu alarme, né, meu despertador. Aí aqui que ela que estava falando, ó, inverteu, colocou vírgula. If he had told the truth, se ele tivesse contado a verdade, we would have believed him. Nós teríamos acreditado nele, né? Então, sempre assim. Frase condicional, que tem o if, a gente coloca no passado perfeito, e a frase principal, que é com would have, mais o particípio passado. Se eu for colocar o if na negativa, if on, not only, eu posso substituir ele por unless, que a tradução seria ao menos que. Se eu fosse colocar, por exemplo, na forma afirmativa, como está aí, eu faria o quê? No lugar de eu colocar o if, eu poderia muito bem colocar o whether, né? É o W-H-E-T-H-E-R, ok? Que tem o mesmo sentido de se, ok? Aqui temos a frase. I failed the exam. Eu falhei na prova. Bem, se você tivesse estudado seriamente, você teria passado na prova, né? Então, aqui a revisão, condicional 0, verdade absoluta, situação real. Condicional 1, situação que é uma situação possível, que pode acontecer. Então, usa-se o presente e o futuro simples. Condicional 2, uma improbabilidade, quer dizer, provavelmente não aconteça, usa-se o passado simples e o would. Terceiro condicional, third conditional, uma situação de impossibilidade, imaginário, situação hipotética, no passado, enfim. É uma ação que não acontecerá, então, impossível. Usa-se a frase condicional no passado perfeito, usando o had como verbo auxiliar, né? E a frase principal ficaria com would have, mais o participio passado do verbo principal, né? Determinando algo, uma impossibilidade, ok? Então, aqui finaliza a nossa aula, nossa revisãozinha. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito. Então, até a nossa aula, né? Que vai ser na quinta-feira. Nessa aula de quinta-feira, a gente vai fazer uma aula diferente, né? A gente vai fazer questões discursivas. A gente vai fazer isso em sala. Então, quero a participação de todos vocês nesse momento, tá bom? Sinto lisonjeado de fazer parte do desenvolvimento de vocês. Espero que mais à frente, quando for fazer o Enem, todas as ideias estejam organizadas, claras, para que vocês consigam fazer uma excelente prova, né? Nós temos uma atividade que eu vou publicar ela amanhã, em cima desse conteúdo, e vocês responderão até a sexta-feira. Beleza? Bye, bye.